Muito bem. No vídeo de hoje, a gente vai aprofundar a ideia de que a vista de um ponto é sempre um ponto de vista. E isso a partir então das concepções da filosofia. Nós vamos começar com a leitura de um trecho de um texto escrito por Aristóteles, no qual ele vai dizer: a precisão das matemáticas não deve ser exigida em todos os casos, mas apenas no caso de coisas que não possuem matéria. Assim, o método das matemáticas não coincide com o método da ciência natural, pois, presumivelmente, o conjunto da natureza possui matéria. Logo, temos, primeiramente, de perguntar o que a natureza é, pois assim também veremos do que trata a ciência da natureza. E se pertence a uma ou mais ciências, investigar as causas e os princípios das coisas. Aristóteles, então, tem essa perspectiva de que o que se tem matéria, o que é da natureza, não pode ser explicado por meio da matemática. O que, contrariamente aí ao Galileu Galilei, que vai dizer: a filosofia é escrita nesse enorme livro que temos continuamente aberto diante de nossos olhos. Quero dizer, o universo. Mas não é possível compreendê-lo se primeiro não se compreende sua língua e os caracteres nos quais está escrito. Ele está escrito em língua matemática e os caracteres são triângulos, círculos e outras figuras geométricas, sem recurso, às quais é impossível compreender dela uma palavra. Sem isso, perdemos-nos inutilmente em um obscuro labirinto. E por que eu trouxe a frase aí desses dois grandes pensadores? Para a gente falar sobre o mundo, a gente tem que partir de um ponto. Então, dependendo do seu ponto de partida, a sua explicação sobre o mundo vai versar de uma perspectiva ou de outra perspectiva. Na psicologia, por exemplo, acontece a mesma coisa. Para você poder explicar o ser humano e os comportamentos deles, você precisa partir de uma perspectiva, seja ela psicanalítica, comportamental, humanista, e aí, cada uma dessas perspectivas, que vai se dividir em muitos outros ramos, vai ter então uma explicação do porquê o ser humano faz o que faz. E não só o ser humano, né? A linha comportamental, por exemplo, vai generalizar essa explicação do comportamento para qualquer ser vivo, a partir daquela formulinha super conhecida que eu já expliquei aqui. Então, voltando na filosofia, vamos agora refletir sobre três pensadores muito importantes e como a perspectiva deles foi criando uma dicotomia para explicar como o mundo funciona. Então, primeiro, nós temos aqui o Pitágoras. Pitágoras é aquela pessoa que vai olhar o mundo a partir da matemática. A matemática vai ser para ele essa senha que explica, que abre as portas para qualquer entendimento do mundo, da natureza, etc, etc, etc. Matemática seria então essa linguagem que tudo no mundo utiliza-se para escrever. Tudo poderia ser traduzido em números para essa pessoa aí, né? E aí o interessante é que Platão tinha uma visão muito, vamos dizer assim, simpática com as ideias do Pitágoras. Se a gente for lembrar ali das questões, né, que Platão trazia, a gente vai lembrar que ele tinha lá o mundo das ideias, o mundo das perfeições, onde tudo dele derivava, né? E Pitágoras tinha essa visão mais cosmológica, como se tudo fosse escrito para ser assim. Então, os dois comunhavam dessa perspectiva, embora eles não fossem, né, vivos aí na mesma época, tá? O Pitágoras é mais antigo, né? Mas os dois vão ter esse olhar de proximidade de que as coisas todas
seguem ou derivam de uma espécie de perfeição, né? Para Platão, isso viria então desse mundo das ideias, para Pitágoras, viria desse cosmo, dessa fórmula, né? Que poderia traduzir todas as coisas. Aristóteles, por outro lado, que foi aí discípulo de Platão, vai romper com essa perspectiva. Ele vai dizer: precisamos olhar para as coisas no aqui e agora, né? Na natureza. E não dá para explicar a natureza com matemática. As coisas são coisas, não são números. E aí a visão aristotélica vai ganhar muita força, principalmente com uma outra corrente da filosofia mais lá na frente, séculos, né, depois dele aí, que é a escolástica, que é uma linha filosófica muito no sentido de defender as perspectivas cristãs. Então, por exemplo, São Tomás de Aquino, que foi também um grande filósofo, né, e como vocês devem ter percebido, São Tomás vem de santo, então ele foi um santo reconhecido pela Igreja Católica. Ele vai trazer toda essa perspectiva de Aristóteles e vai defender a filosofia de Aristóteles de uma maneira a utilizá-la para explicar as questões de Deus. Então, por muito tempo, Aristóteles foi considerado assim, como se fosse um pai da filosofia, e se você negasse as concepções de Aristóteles, era quase como se você estivesse negando as próprias interpretações possíveis da Bíblia. Então, poucas pessoas tinham essa coragem de chegar e falar: Aristóteles está errado, né? Por outro lado, tiveram sim pessoas que chegaram e falaram: não é bem por aí, né? E aí, mais do ladinho ali do Pitágoras, que tinha essa explicação matemática para o mundo, a gente vai ter, por exemplo, Galileu Galilei, que eu acabei de ler um trecho dele ali. Vamos ter também Nicolau Copérnico. Então a gente vai ter uma galerinha, até mesmo dá para a gente dizer Descartes, desse ladinho aqui, né, de Pitágoras e Platão, que vai ter uma visão sobre o mundo mais matemática, mais, do meu ponto de vista, a gente pode dizer até mais materialista, no sentido de olhar para o material, do que se constitui, né? E não tanto dessa natureza um pouco mais abstrata, que apesar do Aristóteles tentar trazer para o real, né? E inclusive usar este argumento para criticar Platão, ele vai ainda trazer para o real de uma perspectiva um pouquinho mais abstrata. Então, de novo, né? Não é que um esteja necessariamente certo ou necessariamente errado. Dá para traduzir ser humano em fórmula matemática? Se você disser que sim, você está ali do lado do Pitágoras. Se você disser que não, você está mais do lado do Aristóteles. Mas nós podemos, por meio dessa argumentação filosófica, defender o ponto de vista de um ou do outro. Aí a gente vai então precisar entrar em outros termos, como por exemplo, determinismo. Se você disser que o ser humano é uma fórmula matemática, você caminha para o lado do determinismo. Eu consigo prever, se eu tiver todos os dados possíveis, o que um ser humano pode ou não se tornar, o que um ser humano vai ou não fazer da sua vida ou nessa ação. Agora, se você entender que o ser humano é esse oceano de aleatoriedade, de imprevisibilidade, né? Essa matéria que se desenvolve sem uma fórmula matemática definida, então você está ali caminhando mais de mão dadas com o Aristóteles. E o legal é a gente poder pensar que a gente não precisa necessariamente escolher um lado ao ponto de dizer que o outro está completamente errado, mas a gente precisa olhar para essas concepções e refletir sobre a nossa própria vida. Você se vê como uma fórmula matemática em constante evolução? Quais são aí, então, os possíveis denominadores comuns que fazem com que você seja essa fórmula? Não, eu não me vejo como uma fórmula matemática. Então, beleza. O que você pode colocar na sua vida para que esse caminho imprevisível que o nosso rumo torna, que o nosso destino revela,
né? De uma maneira em que, ao colocar algumas coisas no nosso caminho, a gente aumente a chance de ter o destino que a gente deseja, de ter os comportamentos que a gente aprova e etc, etc, etc. Então, vale a pena a reflexão, né? E com isso, a gente vai deixando a nossa vida mais próxima da vida que a gente realmente deseja viver.